Henrique. Doutor, onde tem a palavra estelionatário, é muito simples. No próprio vídeo que o senhor postou na rede social e na própria decisão judicial do juiz eleitoral, onde nós apresentamos o pedido de direito de resposta. Lá não existe estelionatário, lá existe estelionato. O senhor não está retratando a realidade. Outra coisa, Excelência, eu gostaria que o cidadão que está procedendo depoimento como advogado, ele tem conhecedor da lei. Estelionato eleitoral é crime? Doutor, aí eu vou indeferir porque é uma pergunta subjetiva e ele tem que depor sobre fatos, não sobre a qualificação jurídica de alguma situação. Essa pergunta fica indeferida. Parte, Excelência, inclusive da defesa, que o intuito era dizer que se tratava de um estelionato eleitoral, tendo em vista o contrato de 20 milhões em 20 câmaras que vieram a servir a municipalidade. Então, o intuito, na defesa, inclusive, é de que a palavra estelionato tratava-se de estelionato eleitoral e que não é crime. Isso daí faz parte da defesa. Está aí os argumentos na defesa. Isso, perfeito. Aí o senhor pode apresentar esses argumentos nas eventuais alegações finais, que eu vou apreciar cuidadosamente. Segunda pergunta. Ele tem conhecimento de que houve apenamento na representação no valor de R$10.000? Tenho conhecimento porque, pelo que me passaram na época, além da questão da retratação, me parece que tinha tido uma multa de R$10.000. Tá. Essa multa decorreu em face da não apresentação de um vídeo retratando a questão do estelionato. O vídeo extrapolou os argumentos, por isso que não foi publicado. Discordo. Nós apresentamos um vídeo, doutor Fernando, doutor Daniel, para o juiz eleitoral, para ele validar esse vídeo como direito de resposta. Nós apresentamos um primeiro vídeo, ele falou que realmente a gente estava abordando, além da questão do direito de resposta, outros assuntos. Ele pediu que nós fizéssemos outro. Nós fizemos um outro vídeo de direito de resposta, validado pelo juiz eleitoral. Então, quando ele disse que violava, muito pelo contrário, é só puxar isso aí na questão eleitoral, que vai ver que o vídeo foi perfeito, inclusive validado pelo juiz eleitoral. Doutor Pedariol? Mais uma pergunta, Excelência. Pois não. Ele confirma que houve a contratação dessas câmeras no valor de 20 milhões e que se trata de uma alocação? Excelência, Doutor, a pergunta, eu acho que foge aqui do objeto do processo, que é sobre o descumprimento de uma ordem judicial, né? Aí nós teríamos que entrar no mérito da eventual denúncia. Eu acho que não é o objeto aqui desse processo, então eu indefiro essa pergunta. Tá bom, Excelência. Sem mais. Obrigado, doutor. Doutor Luiz Henrique, muito obrigado. Boa tarde ao senhor, viu? Muito obrigado por senhor ter comparecido. Bom trabalho. Imagina. Obrigado, tá? Boa noite. Obrigado. Com Deus, abraço a todos. Obrigado. Tchau. Obrigado, tchau. Próxima testemunha, doutor Ricardo. Vou colocar aqui. Boa tarde, doutor Ricardo, tudo bem? Houve esse descumprimento. Antes de tudo, eu gostaria que o senhor se apresentasse a profissão do senhor, né? E depois que o senhor dissesse o que aconteceu em relação a esses fatos. Pois não, Excelência. Obrigado. Meu nome é José Luiz Fenariol, eu sou advogado em OAB 94702. Meu escritório é situado na Rua 2, número 2964, centro, na cidade de Jales, onde está estabelecido desde 1986. Pois não, doutor. Pode... Sobre os fatos, né, sobre a acusação do Ministério Público Eleitoral, o senhor gostaria de se manifestar? Pois não. Primeiro, que não houve crime, que a intenção era simplesmente relatar a respeito de um contrato firmado pelo Alcaide no valor de 20 milhões pela colocação de 20 totens que não tinham a funcionalidade em que se falavam, né, na propaganda da municipalidade. E que isso, por uma ocasião de um vídeo, era para se
se falar a palavra estelionato eleitoral. Que, a bem da verdade, nós sabemos que na doutrina, quanto na questão de normatização, estelionato eleitoral não se trata de crime. Mas, entretanto, ficou só estelionato, certo? Com referência a esse contrato hediondo, que é um contrato de locação, né? Esse contrato existe, inclusive disso resultou a impetração de uma ação popular em trâmite, né? Aguardando aí a decisão, a manifestação do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado para que seja promovido perícia, né? Nessa empresa que foi contratada de forma exclusiva e que, a bem da verdade, pela documentação já juntada na ação popular, isso não retrata a realidade. Então, não houve a intenção jamais de dizer que o prefeito era estelionatário, e isso não foi dito, nem no vídeo e nem em qualquer outro local. Tanto é que, na nossa defesa, quando da representação, foi arguído que a intenção não era um estelionato, e sim um estelionato eleitoral, porque o prefeito ele exerce um munus, né, de administrador, e o administrador ele está sujeito a certas regras, né, ditadas pela normatização legal. Então, não houve essa intenção. Com referência à falta de publicação do vídeo, por decisão do ilustre magistrado de primeira instância, e que, à época, funcionava como juiz eleitoral, ele não foi publicado, primeiro porque o primeiro vídeo ele extrapolou, né, com referência aos argumentos de que ele deveria se fincar, se teria tão somente a palavra estelionato. E o segundo vídeo nas mesmas situações, certo? Chegou a ser argumentado, houve interposição de recurso, entretanto, por um lapso, eu salvo engano, acho que o recurso foi protocolado fora do prazo e não foi aceito, certo? Mas houve um apenamento no valor de R$10 mil que está sendo executado, né? Inclusive, já em fase de penhora de bens e tal. Essa referência à execução, a apenamento atribuído pela falta de publicação, certo? Com referência a este processo, por suposta desobediência, nós já apresentamos defesa e nós estamos, desde as 13 horas, tentando protocolar uma arguição de suspeição e impedimento por abuso de autoridade, tanto por parte do juízo eleitoral quanto do promotor eleitoral, tendo em vista que afronta a norma, a doutrina e a jurisprudência por duplo apenamento, certo? E, no nosso entender, isso trata-se de abuso de autoridade. E nós não vamos abrir mão quanto a isso. Não conseguimos protocolar até agora, nem no processo eleitoral aqui e nem no TRE lá. Provavelmente deve ser por algum procedimento aí, em decorrência desse tal do PJE, certo? Então, já temos aqui a arguição de suspeição e impedimento por abuso de autoridade, tanto por parte do juiz eleitoral quanto do promotor eleitoral, que vem extrapolando aí, né, de suas funções, agindo com abuso de autoridade no nosso entendimento, porque está havendo um duplo apenamento. Já fomos apenados lá, já está em fase de execução, então não há o que se falar em descumprimento de mandamento judicial. Além de que o próprio juiz que manda processar é o próprio juízo, certo? Que aplicou a pena lá. Então, não pode se arguir aí que não tem conhecimento do fato, né? Então, no nosso entender, há aí uma exorbitância nessa parte aí, o que nos deixa aí intranquilo quanto a ser julgado por um juízo imparcial, né? Que deveria ter analisado quando da apresentação da denúncia por essa suposta desobediência. A bem da verdade, não se trata de desobediência, mas sim de um duplo apenamento, o que é vedado, né, tanto pela jurisprudência como da doutrina nessa questão. Foi argumento apresentado na defesa e o processo continua tendo o seu andamento normal, o que, no nosso entender, é causa de intranquilidade e que isso, né, vem a comungar com os argumentos arguídos aí na suspeição e no impedimento por abuso de autoridade, no nosso entender. Por quê? Porque o juiz e o promotor devem agir com isenção e imparcialidade, independente de quem quer que seja o acusado, né? Então, esses seriam aí os nossos argumentos
de defesa e para efeito de depoimento também. Não concordamos e não comungamos. Não houve descumprimento. O promotor ele está executando, já foi penhorado bem, valores, inclusive, né, na conta desse causídio. Então, o juízo está seguro. Não há questão de desobediência. No nosso entender, não há, e nem é esse o intuito deste advogado e deste cidadão aí que se apresenta como acusado. Eu acho assim, é um duplo apenamento e nós não estamos doutor Pedaniol, só peço uma licença. O senhor tem o direito, né? O senhor está sendo interrogado no processo, o senhor está apresentando suas teses, mas a forma de dirigir ao Ministério Público, esse cidadão, eu acho que o senhor podia mudar um pouco a palavra, né? O doutor promotor de justiça está aqui, né, exercendo a função dele, está fazendo as perguntas com educação. Eu acho que nós, como agentes do processo, eu como juiz, promotor na função dele como promotor, o senhor como advogado, inclusive advogado experiente, né? Então, reportar como o agente do Ministério Público, esse promotor de justiça, mas não fosse esse cidadão. Eu acho que é uma linguagem que ofende Não, excelência. a parte. Eu entendo que cidadão é todo aquele, certo? Que reside, que mora neste país. Cidadão, eu entendo que é uma forma respeitosa, assim como eu tenho tratado todos como brasileiro, porque eu acho assim que isso enaltece o cidadão. Então, o cidadão, o ilustre promotor de justiça, é digno de respeito. Mas, entretanto, no meu entender, tanto o juízo, na época, o doutor Curitiba, quanto o doutor Wellington, na época que funcionava nesse processo que apresentou a denúncia, no meu entender, extrapola, sim, as suas funções e age com abuso de autoridade. Eu não estou desrespeitando jamais e nem é o intuito desse cidadão aqui que vos fala, certo? Cidadão, para mim, é aquela pessoa digna de respeito. O cidadão, ele é altivo e ele está sujeito a respeitar todas as normas. Agora, com referência a tratamento, se tem que chamar de ilustríssimo, excelentíssimo, me desculpe aí se por um acaso não é isso que está sentindo, mas não é uma forma desrespeitosa. Cidadão, para mim, sim, é a pessoa que merece todo o respeito. E eu acho que todo cidadão, toda pessoa é um cidadão e digno de respeito. Pois, pode prosseguir, doutor. Tá? Eu gostaria, esses são os fundamentos assim que eu teria para prestar um depoimento. Se tivesse alguma pergunta, eu estou aberto aí para responder. Pois, doutor Daniel. Boa tarde, doutor Penariol. O senhor fala de abuso de autoridade. Só me causa estranheza que a denúncia ela é de 7 de novembro de 2024 e o senhor está tentando protocolar hoje uma representação por abuso de autoridade. São 5 meses e meio. De onde surgiu essa tese do abuso de autoridade? Hoje, na audiência, nas audiências anteriores que o senhor não participou, ou o senhor se esqueceu que abuso de autoridade é do ato do oferecimento da denúncia? Eu gostaria que fosse atentado à minha defesa, que foi apresentada e até hoje não foi apreciada, nem manifestação do Ministério Público e nem do juízo quanto àquela arguição de duplo apenamento. A ação continua tendo andamento e isso daí eu entendo que é, sim, um motivo de suspeição. Quando o senhor falou que recebeu a informação do direito de resposta, o senhor, por não concordar com o teor dos vídeos apresentados, o senhor não publicou. Confere isso ou o senhor simplesmente não publicou porque não quis ou porque não concordou com... Tanto é que houve interposição de recurso e não foi aceito, certo? Se analisar lá, vai ver que isso foi feito lá com os argumentos de que o vídeo não retratava a matéria que deveria ser tratada, entretanto, fez-se moucos aí, ou por falta de não sei se extrapolou prazo, alguma coisa, mas há manifestação quanto a isso aí sim, certo? Não houve jamais o intuito de se desrespeitar, certo? O intuito é que o vídeo apresentado, ele extrapolava aquilo que o juízo determinava, certo? Se foi feito um outro vídeo e tal, mas mesmo assim o outro vídeo feito, ele ainda extrapola. Tanto é que foi motivo de representação, arguição de ação de investigação judicial eleitoral, quando o advogado do prefeito foi à tribuna e lá apresentava que diz que esse advogado teria sido apenado porque não teria cumprido umas
sabe, com argumentos. O juízo também não aceitou essa ação de investigação judicial eleitoral. Então, esses argumentos é que nos levam a bater. Não há desrespeito e nem há interesse em desobedecer a ordem da justiça. Certo? Sou advogado há 40 anos e sempre advoguei, sempre respeitei a justiça e sempre enalteci a justiça. Agora, o que eu não comungo, doutor, é que haja esse tipo de falta de apreciação da norma que regula, da jurisprudência e dos preceitos de direitos que regem e que nos dá tranquilidade como cidadão, certo? Como cidadão. Então, eu estou fazendo um